Se eu te dissesse que uma única prática, profundamente enraizada na cultura do futebol brasileiro, a veneração de padroeiros, é capaz de atrair maldições e o fracasso para os maiores clubes do país? E se essa verdade viesse diretamente da Palavra de Deus? Neste vídeo, o pastor João Ribe explora a pesada batalha espiritual nos bastidores dos clubes e revela como a idolatria decide quem ganha e quem perde. Afinal, o que mudou de verdade no Corinthians depois que a imagem de São Jorge foi retirada e depois recolocada? E quando o Flamengo buscou um padre em desespero para benzer o clube em um momento de crise, o que aconteceu em seguida? O que esses dois gigantes do futebol viveram serve como uma prova viva e assustadora de que o mundo espiritual cobra o seu preço. Prepare-se para ter suas convicções mais profundas desafiadas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Olha do lado aí. Tem? Chega perto da pessoa e divide com ela a leitura. Mostra para ela onde que nós vamos ler. Está escrito assim, olha. É Deus falando, hein? Isso é direto. Isso é Deus falando diretamente. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Agora eu vou ler mais uma vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil, repetisse em seguida. Vamos lá. Portanto, bem alto, Cabo Frio. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Amém? Quem acredita que Deus falou isso? Tem certeza que Deus falou isso? Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Olha para o alto assim e diga, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai por tua conta, vai glorificando e aplaudindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o povo de Cabo Frio e da região dos lagos está te glorificando agora. E não só este povo, Senhor, pessoas que estão ouvindo pela rádio, pessoas que estão acompanhando pela internet, pessoas que estão ouvindo no aparelho de som, em toda parte tem alguém te glorificando. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Este povo quer ouvir o Senhor falar. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. Ninguém quer escutar o homem. Nós queremos ouvir o Senhor. Então vem agora, Pai, com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro e fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Se Deus está mandando deixar os ídolos,
É porque ele não gosta de imagens. É ou não é? Porque se fosse uma coisa boa, Deus diria, juntem mais ídolos ainda. Não é? Se Deus manda tirar os ídolos, é porque ele não tem a menor simpatia ou agrado pelos ídolos. E Deus ainda diz que tudo isso é abominação, quer dizer, uma coisa desprezível aos olhos de Deus, seja o ídolo que for. Mas alguém poderia dizer assim, mas pastor, Deus falou isso para o povo de Israel, não foi para nós não. Então leia o versículo seguinte, o versículo 7. Estou em Ezequiel, capítulo 14, versículo 7. Por quê? Olha Deus falando. Por quê? Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, segundo a Bíblia Sagrada, só existem para Deus dois povos, os judeus e os não-judeus. O primeiro povo a ser escolhido por Deus foi o povo judeu. Ao povo judeu, Deus proibiu de adorar imagens, de fabricar ídolos. Mas ele estendeu essa ordem para os não-judeus. Olha só. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, quer dizer que se afastar de mim, que me deixar, e levantar os seus ídolos no seu coração. A pessoa não tem ídolo em casa, mas tem ídolo no coração. Ela tirou os ídolos, mas no coração ela continua achando que aquilo é sagrado. Presta atenção. E levantar os ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E veja a consequência da pessoa desobedecer a Deus e insistir em adorar um ídolo. Versículo seguinte, o versículo 8. E porei o rosto contra tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus proíbe o ser humano que tem ídolos de continuar com os ídolos e manda deixar os ídolos. E se a pessoa insistir em continuar com os ídolos, o próprio Deus vai colocar o seu rosto contra aquela pessoa e a pessoa vai se transformar num espanto. Deus proíbe o ser humano de se virar para os ídolos. Na hora do sufoco, na hora do aperto, a pessoa se virar para os ídolos ao invés de se virar para Deus. Isso é proibido pelo Senhor. Vamos comigo no livro de Levítico, capítulo 19. Eu quero mostrar para você dentro da palavra de Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Novamente o próprio Deus falando. Não é possível que o ser humano não queira entender e obedecer. Olha só, Deus diz assim, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que é uma ordem direta. Porque se eu falasse, você poderia dizer, é implicância do pastor João Ribe. Se qualquer outro pastor falasse, o pastor Ubiratã Araújo dissesse alguma coisa, poderiam dizer, esse pastor é fanático, ele não gosta dos ídolos. Se o pastor Sandro dissesse alguma coisa, alguém poderia dizer, é coisa desse pastor, não acredite não. Mas aqui Deus fala e assina embaixo. Não virem o rosto para os ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Deus proíbe inclusive a pessoa de pegar uma estátua e colocar na sua terra ou colocar dentro da sua casa. Ainda em Levítico, capítulo 26 agora. Vai comigo, capítulo 26, versículo 1. Está escrito assim. Novamente, Deus falando, hein? Por isso que muita gente pensa, como que esse homem não é processado? Olha as coisas que ele fala contra o nosso santo, contra o nosso padroeiro, contra a nossa imagem. Como que não prendem esse homem? Bom, vão ter que prender Deus. Antes de mim, vão ter que prender Deus. Porque olha o que Deus está dizendo, ó. Não fareis para vós ídolos,
Nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não é? Prende esse pastor, mas como? Processem esse pastor, mas como? Não é? Porque o que eu estou lendo para vocês está na Bíblia Católica. Ou você imagina que é só a nossa Bíblia que tem isso escrito? E você acha que o padre não sabe disso? Lógico que sabe, até mais do que eu e mais do que você. Mas o padre não está nem aí com a tua fé ou com a tua salvação. Se você está fazendo a vontade de Deus ou não, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. O padre quer que você se torne católico ou continue católico, ou seja devoto daquela imagem da padroeira. Por que os padres não obedecem à ordem direta de Deus? Porque é Deus falando, eu sou o Senhor vosso Deus. Por que eles não obedecem? Porque o compromisso deles não é com Deus, é com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não leve a mal, não. Meu avô era católico apostólico romano. Eu venho de família católica lá atrás, na Itália. Não é? Mas meu avô se converteu porque um dia leu a palavra. Agora a pessoa lê a palavra, acompanha comigo essa leitura que eu estou fazendo, e ela resolve obedecer o Papa ao invés de obedecer a Deus. O que vai sobrar para essa pessoa? Pensa um pouquinho. A pessoa que faz questão de desobedecer essa ordem direta de Deus, ela acaba atraindo toda a ira de Deus contra a sua vida. E a pessoa não prospera. Pode fazer o que quiser, que a sua vida não vai dar nada certo. Veja comigo no segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Versículo 18. Olha o que diz a palavra. Acompanhe. Se você não tem a Bíblia, escute bem. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. E serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Ou seja, quando o povo se voltava para as imagens, Deus mandava profetas para protestarem. Os profetas falavam, mas o povo não dava ouvido. Eu sei que eu estou falando aqui, muita gente não vai dar ouvidos. Eu sei que eu estou falando e muita gente não vai querer saber. Não quero saber desse negócio de crente. O que ele está lendo eu não acredito. Então confere na Bíblia Católica. Veja. Mas Deus sempre mandou alguém para protestar e para falar. É por isso que os católicos nos chamam de protestantes. A gente protesta mesmo. Eu vou passar a minha vida protestando. Eu vou passar a minha vida protestando diante deles, por ordem de Deus, e dizendo que só Jesus Cristo salva. Que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Que nós não devemos adorar imagem, isso está errado. Vamos protestar sempre. Deus quer que a gente proteste. Olha só. Porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor. Para que Deus manda o pregador? Para que Deus manda o profeta? Para fazer a pessoa tornar ao Senhor, voltar para o Senhor, se converter para o Senhor. Os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Dando ouvidos ou não, nós vamos continuar protestando. Agora, o que a gente tem ouvido é que as pessoas que escutam a mensagem, é lógico, tem um outro que ainda vai precisar ouvir mais. Vai precisar receber mais protestos, não é? Mas eu recebi uma carta fabulosa, uma carta que eu ainda não terminei de ler, não. Eu só li o primeiro parágrafo e comecei a dar glória a Deus. A carta da moça dizia assim: pastor, eu amo muito o senhor, a pregação que o senhor faz, como Deus te usa, mas a primeira vez que eu te ouvi no rádio, eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muito ódio do Senhor. Só que depois ela foi ouvir de novo. Não é? Eu estava pregando em Volta Redonda
Na primeira noite, um monte de gente furou o bloqueio e veio lá, pastor, eu me converti ouvindo a palavra de Deus pela rádio. Mas uma pessoa atrás da outra. Pessoas dizendo, pastor, veio uma moça, me abraçou, chorou. Pastor, eu era católica, apostólica, romana, devota. Sabe como é meu nome, pastor? Meu nome é Aparecida. Eu falei, tá amarrado. Pois é, pastor, eu quando falo meu nome fico até triste. Mas o meu nome era Aparecida. Primeiro eu me converti pela rádio. Aquele meu irmão lá também católico agora se converteu pela rádio. O meu pai que não queria ouvir a rádio já se converteu. E toda a minha família está se convertendo. Porque basta protestar. Basta lançar a palavra de Deus. A pessoa vai ouvindo, aí vai caindo a ficha. Pera, é Deus falando, isso não é invenção do pastor. Eu disse que a pessoa que adora imagem, que ela insiste em não obedecer, ela não prospera. Continuando a leitura aqui, de 2 Crônicas, capítulo 24, lendo agora o versículo 20, olha só. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Então, quando a pessoa não quer saber de Deus e quer continuar com o seu ídolo, com a sua imagem, Deus deixa aquela pessoa com a imagem. E deixa a pessoa com todas as consequências de fracasso, miséria e sofrimento que aquele ídolo traz. Eu vou ler uma notícia para você que saiu no Jornal do Brasil e me chamou a atenção porque estava no caderno de esportes. Eu normalmente não leio o caderno de esportes, eu não torço para time nenhum, não é? Só assim desde criança, nunca gostei, fazer o quê? Mas eu achei interessante o título. Na hora que eu folheei o jornal, eu vi o título. Flamengo recorre ao padroeiro. Me desculpem os flamenguistas, não vou criticar o Flamengo. Eu só vou ler a notícia. Porque senão é capaz de me matar em Cabo Frio. Caramba, esse cara fala mal dos ídolos. Ainda fala mal do meu Flamengo. Esse homem tem que morrer. Não, gente, não vou falar mal do Flamengo. Dos ídolos, sim. Do Flamengo, não. Mas a notícia é interessante. Olha aqui, ó. A derrota de 2-0 para o Cruzeiro, eu nem sabia que o time tinha perdido. A derrota de 2-0 para o Cruzeiro, mantendo o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, quer dizer, em último lugar, né? Aumentou o desespero do Flamengo. Tanto que o clube resolveu recorrer ontem ao seu santo padroeiro. A pedido do presidente Márcio Braga, o padre Bené, da igreja de São Judas Tadeu, do Cosme Velho, esteve ontem na Gávea para benzer a sede inteira. Aí o presidente falando. São Judas sempre nos ajudou. Quando eu fui presidente do clube, em 1980, dei a São Judas Tadeu o título de sócio benemérito do Flamengo. Você sabia disso, que o São Judas Tadeu é sócio benemérito do Flamengo? Pode frequentar a piscina e tudo? E ele continuando a falar. É um santo que nos protege desde os tempos do Padre Góes e do Monsenhor Bessa. Agora temos o Padre Benedito, que veio benzer o clube inteiro e as imagens. Espera aí, o padre foi benzer o clube e as imagens? Mas a imagem não é santa e não tem poder? Quer dizer que precisa de um homem para benzer e fazer ela poderosa? Hã? Pensa um pouquinho. Benzer o clube inteiro e as imagens. Quer dizer, as imagens estão lá no clube. Não é? O padroeiro do Flamengo é o São Judas Tadeu. O clube está cheio da imagem de São Judas Tadeu. E o padre foi lá agora benzer todas as imagens. E diz aqui, ele ainda falando, ó, benzer as imagens, desde as que temos na entrada social, até a que fica no vestiário e na minha sala. Quer dizer, entrou no Flamengo, tem uma imagem, na entrada social. Os atletas estão lá no vestiário, está lá a imagem de São Judas, né? Vão jogar, está lá a imagem de São Judas. E dentro da sala do presidente do clube, tem também uma imagem do São Judas. Olha só, mandou benzer todas. O clube está numa situação difícil e precisa disso. No caderno do Jornal Extra, aí eu fui atrás, né?
eu estava com um jornal Extra também, está escrito assim: reza para abrir caminho. Márcio Braga leva um padre para benzer a sede da Gávea contra os maus fluidos. E além do time estar mal no campeonato, ele diz aqui ao jornal Extra, o caderno de esportes também. Ele diz assim: Márcio Braga reconheceu que o momento do clube é complicado, não só no futebol, mas também em relação às finanças. A instituição, diz ele, como um todo, passa por um momento difícil. A crise financeira e o caos administrativo estão influenciando no futebol e temos de resolver isso. Então o time está mal, não é? Pode ser que o time ganhe uma ou outra partida, mas isso é do futebol, amados. Se o Flamengo ganhar a próxima partida, o pessoal vai falar: tá vendo? O padroeiro está ajudando. Mas isso é do futebol, não é? Você sabe que Deus, ele não dá honra dele para imagem nenhuma. Ele abomina isso. Deus também não se mete no futebol. Fique sabendo disso. Porque se Deus se metesse no futebol, não é? Israel, a seleção de Israel, era campeã do mundo toda a Copa. É ou não é? Porque ele é o Deus de Israel. Não é verdade? Deus não se mete também no futebol. E essas imagens não têm poder nenhum também para fazer um time ganhar ou perder. Porém, traz maldição para o clube. Em São Paulo tem um time muito querido também, chamado Corinthians. O Brasil inteiro conhece. O Corinthians teve uma época que colocou um monte de jogador cristão. Era um monte de jogador cristão. Aí o time começou a ganhar, começou a crescer, né? Porque o pessoal orava antes de entrar em campo, o pessoal estava sempre na presença de Deus, então o pessoal era abençoado. Se eu sou abençoado, o que eu fizer é abençoado. Não que o time vai ganhar por causa disso, mas o que eu faço é abençoado. É como você ser um cristão fervoroso, abençoado, e vai trabalhar numa empresa que está falindo, de repente aquela empresa começa a crescer, não é? Como José na casa de Potifar, ele entrou na casa do Potifar, o Potifar começou a prosperar. Aí José foi lá trabalhar com o faraó, o Egito prosperou também. Então se você é uma pessoa abençoada, aonde você vai, a bênção vai junto. Não que Deus está se metendo no futebol, mas é porque você é uma bênção. Então aquele monte de jogador cristão fervoroso no Corinthians, o Corinthians começou a ganhar. Aí os jogadores viam lá no Corinthians, no clube, uma imagem enorme de São Jorge. Aí os atletas de Cristo disseram: vamos tirar essa imagem daqui. E tiraram a imagem de São Jorge. Aí o Corinthians começou a ganhar. Mas aí vieram os idólatras e disseram: não, isso é um desrespeito, tem que botar a imagem do São Jorge e manda esses atletas de Cristo embora. Aí voltou a imagem do São Jorge e foram mandando os atletas de Cristo embora. Você já sabe qual é a situação do Corinthians, não preciso nem te falar nada. Não é? Não adianta. Deus não dá glória dele para ninguém. Eu estou dando um exemplo para você do que acontece. Eu li aqui no versículo que a pessoa idólatra não prospera. E não prospera mesmo. Ainda que o Flamengo ganhe uma ou outra partida, não vai resolver a situação dele no campeonato e não vai resolver a situação das finanças. O clube está falido, quebrado, não é? E não é um ídolo que vai resolver. Pelo contrário, buscar um ídolo nessa hora vai trazer mais problemas ainda para o clube. Pode acreditar. Ah, mas o Flamengo vai ganhar. Pode ganhar uma ou outra. E daí? Se santo, feitiço, macumba e ídolo fizesse diferença no futebol, já disseram que o campeonato na Bahia terminava empatado todo ano. Não é? Nenhum time ganharia, porque ali todo mundo, um faz macumba desse lado, outro faz macumba desse lado, um apela para o Senhor do Bonfim desse lado, o outro apela para o Senhor Bonfim desse lado também, então só ia dar empate. É ou não é? Deus não se mete em futebol. Futebol é coisa do mundo. Por isso que a Copa é do mundo. Não é? A Copa é do mundo. Deus não entra nessas coisas. Só que apelar, se virar para um ídolo numa hora de desespero, complica mais ainda a situação e a coisa vai piorando. Às vezes a pessoa diz assim: mas o meu pai, o meu avô, eles já adoravam o padroeiro, o ídolo, a imagem. E daí? Se eles erravam, você vai errar também? Vamos comigo no segundo livro de Reis, no capítulo 21.
versículo 21 também. Segundo livro de Reis, capítulo 21. Vamos ler o versículo 20 também. Está escrito assim: e aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. O que ele fez de mal? O que esse rei fez de ruim igual ao seu pai? Versículo 21. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Então, quando diz que aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, o que ele fez de mal? Ele serviu os ídolos, se inclinou diante deles e andou no caminho dos ídolos, que o seu pai servia. Ele estava seguindo uma tradição de família. Veja que tradição de família é perigosa, é um problema. Versículo 22. Assim, aquele rei deixou o Senhor, Deus de seus avós, né? Nesse sentido, de seus avós, e não andou no caminho do Senhor. Quando a pessoa serve o ídolo, não adianta ela pensar que está servindo o Senhor ou que está no caminho do Senhor. Ou você serve a Deus ou você serve aos ídolos. Se você quiser servir aos ídolos e servir ao Senhor, não adianta. Deus vai virar o rosto de você e você não vai andar no caminho do Senhor. A igreja pode até falar que é cristã, que é evangélica, mas se tiver ídolos, se tiver imagem, não é cristã coisa nenhuma. Porque não está andando no caminho do Senhor, ó. E não andou no caminho do Senhor. O que aconteceu com aquele homem? O que a gente viu? Que vem a ira de Deus, a pessoa não prospera. O que aconteceu com aquele rei? O rei Amon, ó o que está escrito aqui, ó. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Quer dizer, o rei foi assassinado. Agora, quando a pessoa já está servindo os ídolos porque não sabia que era pecado, quando a pessoa está adorando uma imagem, mas ela não sabia que isso é contra a vontade de Deus, o que Deus quer que esta pessoa faça? Deus quer que esta pessoa se converta. Ela não sabia que era errado. Deus então quer que esta pessoa que está sabendo agora que isso é errado, Deus quer que ela se converta. Ainda no segundo livro de Reis, vamos até o capítulo 17, versículo 12. Veja só. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá. Você vê que Deus é o primeiro protestante do universo, né? E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Deus quer que a pessoa se converta. Se a pessoa se converter dizendo: tá bem, eu vou deixar os ídolos. Eu não sabia que isso era abominação para Deus. Eu não sabia que isso trazia maldição na minha vida. Eu vou deixar os ídolos. Eu vou me converter a Deus. O que Deus quer que ela faça? O que ela tem que fazer? Deus quer que a pessoa jogue os ídolos fora. Vamos ver isso? Livro do profeta Isaías, capítulo 31, versículo 6. Olha o que está escrito aqui. Convertei-vos, pois, àquele Deus, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos a Deus. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. Naquele dia que a pessoa se converter, Deus quer que a pessoa jogue fora os ídolos. Mas por favor, hein? Não vai quebrar só a cabeça e jogar no rio. Depois alguém pode pescar e já viu o que acontece. É para esmiuçar, é para não sobrar nada. E é Deus que está mandando fazer isso. Se alguém ler a Bíblia mais profundamente, vai ver que Deus manda queimar até virar cinza. Então Deus quer que a pessoa que se converte jogue fora os ídolos.
Às vezes a pessoa se converteu, mas ela ainda continua com os ídolos dentro de casa. Tem que jogar fora. Mas destruir antes de jogar, é Deus que está dizendo. E às vezes a pessoa até jogou os ídolos fora, destruiu, mas dentro do seu coração ela continua com o ídolo. Ela continua dividida, achando que aquele ídolo é sagrado. Passa na frente de um ídolo, faz até um sinal da cruz. Não é? A pessoa ainda está com aquele ídolo no coração e Deus quer que ela tire aquilo do coração. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus quer 100% da pessoa, não pode sobrar lugar para imagem nenhuma. Agora, a pessoa ela quer se tornar parte do povo de Deus. Ela precisa se purificar do ídolo. Ela precisa se limpar do ídolo. Eu, quando olho um ídolo, eu sinto a mesma coisa que Deus sente. Eu sinto repugnância. Não estou desrespeitando, não. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. A gente olha uma imagem, aquilo é abominável, aquilo é desprezível, aquilo provoca a ira de Deus. Por quê? Porque faz o homem se curvar diante de uma imagem sem vida, quando ele deve toda a honra para o Deus que o criou. E a pessoa se esquece de Deus, que nem fez o presidente do Flamengo, para se voltar para uma imagem sem vida. Uma imagem que não tem espírito. Uma imagem que precisa ser carregada, senão ela não sai do lugar. Uma imagem que precisa ser espanada, porque apesar dela ter mãos, ela não consegue tirar o pó que está na própria cara. Deus, Ele quer que a pessoa se purifique do ídolo. Nós vamos fazer isso, nos converter, nos purificar de todos os ídolos. Se alguém ainda tem qualquer ídolo na sua casa, qualquer imagem na sua casa, a pessoa precisa se purificar de todos os seus ídolos e fazer uma limpeza completa e poderosa na sua vida. Volte comigo em Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, que foi o início da nossa leitura. Vá comigo até lá, por favor. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová. Jeová é o nome de Deus. Essa é uma das traduções do nome de Deus. O nome de Deus também é traduzido por Iavé e por Javé. Ninguém sabe como se pronuncia direito o nome de Deus. Nem os judeus sabem. Nem os judeus sabem como se pronuncia o nome de Deus. Porque o judeu recebeu uma ordem para não pronunciar o nome de Deus em vão. Então eles não falam. Eles não falam. Eles não falam de jeito nenhum, então eles não sabem como pronuncia. O nome de Deus em hebraico se escreve com as letras I-H-V-H. Por isso que alguém diz Iavé, outros dizem Javé e outros dizem Jeová. Mas é Deus falando. Deus. Convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. De todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Quer dizer que a pessoa que adora o ídolo, e que ainda não se purificou do ídolo, ela vai ser arrancada do meio do povo de Deus. Deus quer que a pessoa tire toda a contaminação do ídolo, senão ela perde a salvação. Para finalizar, vá comigo em Ezequiel capítulo 37. Vamos ler o versículo 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim
eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A pessoa só consegue dizer, o Senhor é o meu Deus, se ela se purificar de todos os seus ídolos. E se ela fizer isto, Deus vai livrar a pessoa na sua residência e em toda parte que a pessoa for, por toda parte que ela andar. A melhor coisa que você faz agora é tomar a sua decisão. Se converter a Deus e deixar os ídolos. Ainda que os seus pais tenham te ensinado que adorar imagens é bom, ainda que o padre ou o papa diga isso, você vai ter que decidir se você fica com os seus antepassados na tradição religiosa, se você fica com o padre ou com o papa, você vai ter que decidir se fica com o Vaticano ou se fica com Deus. Se você for ficar com Deus, então você tem que se purificar de toda a contaminação dos ídolos. Você tem que tirar toda a imagem da tua vida e receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Na noite de quinta-feira, a última noite de Jesus, véspera da sua morte, Jesus fez uma oração poderosa. Ele viu que a sua obra estava chegando ao fim, que ele tinha completado a sua missão aqui na terra, e agora ele ia para o sacrifício, ele iria morrer na cruz. Aí Jesus fez uma oração. Vá comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Olha a oração que Jesus fez, amados, antes de morrer na cruz. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só. Se a pessoa quer vida eterna, tem que conhecer apenas a Deus e apenas a Jesus Cristo. E é lógico, o Espírito Santo. Não é? Só. A pessoa não pode ter outro mediador ou mediadora, medianeiro ou medianeira. A pessoa tem que ter apenas Jesus. Ora, se Deus protestou dizendo, deixem os ídolos, e se Ele enviou seu Filho Jesus para nos dar a vida eterna, e Jesus orou, quem acredita que a oração de Jesus tem poder? Se Jesus orou, Pai, para que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, se Jesus fez esta oração, por que que o ser humano não vai atender? Por que que o ser humano vai insistir no erro? Se você quer ser salvo, salva. Se você quer vida eterna, você tem que entregar tua vida para Jesus. Conhecer só Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nunca mais adorar qualquer ídolo imagem, nunca mais reverenciar qualquer ídolo imagem, nada, nada. Jesus disse, Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade. Tem que ser em Espírito, não pode ser através de uma imagem, através de um quadro, nada. Deus é Espírito, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Jesus disse isso. Deus procura os verdadeiros adoradores. Não adianta você querer adorar Jesus através de um ídolo. É impossível. É abominação. Jesus não abriu exceção. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E nunca mais se curvar ou fazer reverência a qualquer ídolo ou imagem. E protestar a partir de hoje, diante das pessoas que continuam devotas de padroeiros, de imagens ou santos. A pessoa só pode adorar a Deus. Você viu que eu não li outro livro que não fosse a Bíblia Sagrada. E na leitura que eu fiz na Bíblia Sagrada, todas as vezes foi Deus dizendo, purificai-vos dos ídolos,
Deixai os ídolos, destruí as vossas imagens. Próprio Deus dizendo isso o tempo todo. Não coloquem ídolos em sua residência, em sua terra, em sua casa. Não virem o rosto para qualquer imagem. Eu sou o Senhor vosso Deus. O tempo todo foi Deus falando isso. Como que a pessoa vai desobedecer? E que esperança que há para a pessoa que desobedecer? No último capítulo da Bíblia está escrito que os homicidas ficarão de fora e os idólatras também. Então a pessoa pensa que pecado grave é matar os outros. É pecado grave, sim. Não serão salvos se não se arrependerem. Mas está escrito que os idólatras também não entrarão no reino dos céus. Quer dizer que adorar um ídolo é tão grave quanto matar uma pessoa. Sabe por quê? Porque você está matando a fé no verdadeiro Deus. Aí a pessoa fica de fora. Vou te falar uma coisa. Você não vai ver um papa no paraíso. Você não vai ver. Estou protestando diante de você conforme Deus me mandou protestar. Não fui processado e não serei processado. E gostaria muito que tentassem me processar, porque aí o juiz vai ter que dar uma sentença dizendo que a Igreja Católica está realmente errada. Que faz tudo ao contrário da Bíblia Sagrada. Já pensou uma sentença dessa? Por isso que eles não me processam. E me matar também está difícil, hein? Está difícil. Você já viu o exército de anjos que tem à minha volta? E eu não sou valentão não, viu? Eu não sou valentão. Eu só sei que um bandido já pôs o revólver na minha cara assim. E ele queria dinheiro e eu realmente não lembrava onde estava o dinheiro. Ele falou, eu vou te dar um tiro na perna para você ficar esperto. E ele apontou a arma para a minha perna. Eu falei para ele, você está louco, rapaz? Que dá tiro na minha perna, o quê? Aí eu não escutei barulho nenhum. E quando a polícia chegou, não é? Quando a polícia veio, a polícia falou, o que é isso aqui no chão? Aí ele pegou e levantou, era a bala. O bandido deu um tiro na minha perna. Mas a bala caiu no chão em nome de Jesus Cristo. Eu sei a quem eu estou servindo. Esse Deus vivo está dizendo para você, se converta. Se converta agora. Mude de direção. Você ia em direção aos ídolos, agora se converta, mude de direção e vá em direção a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a vida eterna é esta, orou Jesus. Pai, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho Jesus a quem enviaste. Quem estiver nessa fé, será salvo. Os idólatras, os que são religiosos e devotos de imagens, ainda que pensem que são bons, ainda que pensem que são religiosos, eles ficarão de fora, porque estão totalmente contra a palavra de Deus. Eu vou fazer um convite para você, que um dia o meu avô escutou. O meu avô era devoto do Papa. O meu avô beijava pé de santo. Você sabe que eu fui no Vaticano? Eu fui em Roma. Eu estava a caminho de Israel e o avião parou em Roma. Eu falei, eu vou entrar aqui na Babilônia. E entrei lá, tem uma imagem de São Pedro feita de ferro. Uma imagem em tamanho natural feita de ferro. E pessoas do mundo inteiro chegam lá e ficam passando a mão no dedão da estátua. O dedão da estátua está até gasto. Que santo é esse que gasta o pé? Mesmo sendo de ferro, gasta o dedão do pé? O nosso Deus não gasta. Pelo contrário, Ele foi morto, foi torturado, retalhado, mas ressuscitou com todo o poder no céu e na terra. E está cada vez mais poderoso. É esse Deus agora que você vai aceitar. É esse Jesus que você vai receber agora. E vou dizer uma coisa, autorizado pelo Deus a quem eu sirvo. Se você hoje deixar todos os ídolos
E se você tirar as imagens do teu coração, e se você receber Jesus Cristo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não apenas os teus problemas serão resolvidos e a tua vida abençoada, as tuas enfermidades curadas, como agora mesmo o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro e você vai sair daqui com a alegria da salvação. Hoje você vai sair daqui acompanhada por um exército de anjos. Deus tem mais anjos do que habitantes na terra. E olha, você não precisava nem de um exército de anjos. Basta um anjo de Deus só do teu lado. E um anjo só de Deus é capaz de devastar um país. Mas você vai sair daqui cercado pelos anjos de Deus. Deus vai dar ordem aos anjos para que trabalhem em favor da tua vida. Deus vai tirar todas as maldições que pesam contra você. E pelo sangue de Jesus Ele vai te purificar de todo o pecado. Hoje você vai sair daqui na bênção de Deus. Você vai andar e o céu vai te acompanhar. E por onde você for, o Espírito de Deus estará dentro de você. Vai ser algo tremendo. Pastor João Ribe, como é que eu faço? Eu não sei, me ensina. Eu não sabia nada disso, pastor. Eu não sabia nada disso, me ensina o resto. É fácil. A palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus e recebê-lo. Olha a palavra, hein? Mas a todos quantos o receberam. Está muito errado alguém dizer, quem quer aceitar Jesus? Não é aceitar Jesus, é receber Jesus. Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Ele tem que ser recebido. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus agora, você vai receber também esse poder de se tornar filho, filha de Deus. É na hora. Você vai sair daqui salvo, salva. Você não vai receber a salvação só quando morrer. Você vai receber a salvação agora. Agora mesmo você vai receber a salvação. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você vai passar da morte para a vida. Eu já estou salvo. Eu já estou salvo. Não passo pelo juízo. Eu já estou redimido pelo sangue de Jesus. Eu vivo pela fé nesse Senhor. Eu tenho a certeza da minha salvação. E hoje, se você entregar tua vida para Jesus, se você receber Jesus agora, você vai sair daqui também com essa alegria da salvação. Você já ouviu bastante. Ouviu mais do que muita gente. Deus já trabalhou muito no teu coração. Não é a primeira vez que você está ouvindo esta palavra. Pela rádio você já ouviu, pela televisão você já ouviu. Pessoas te pararam na rua e te falaram isso. Você parou numa rodinha na praça e escutou isso. Deus já te deu várias oportunidades. Agora Deus quer saber qual é a tua resposta. Você vai ficar com o erro ou vai ficar com o acerto? Você vai ficar com a mentira ou vai ficar com a verdade? O que você escolhe? A decisão é sua. Eu vou fazer o convite mais importante de toda a sua vida. Porque se você responder bem para esse convite, você nunca mais morrerá e nem passará por qualquer tipo de condenação. Se você disser sim, eu quero receber Jesus, o Filho de Deus, em espírito e em verdade, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, agora mesmo teu nome vai ser escrito no livro da vida. Agora mesmo. E o que eu acho interessante, amados, é lógico, Deus está em toda parte ao mesmo tempo, não é? Deus está em toda parte, Ele vê tudo. Mas o que eu acho interessante é que nesta hora do convite, Deus anota o nome de todo mundo no livro da vida. Deus registra o nome de quem recebe Jesus como o único Salvador.
Eu acho isso impressionante. Você agora vai ter a oportunidade de dizer sim ou não. Olhe bem para mim. Eu sei que o diabo às vezes trava a pessoa. Às vezes a pessoa enfia a mão no bolso e fica lá segurando o bolso vazio. Às vezes a pessoa cruza o braço e fica com os braços travados. Às vezes a pessoa cruza as mãos e fica com as mãos travadas. Não é? Por isso solta as mãos. Solta. Descruza os braços. Solta as mãos. Fica levinho, levinho. Solto. Isso. E eu vou perguntar, quem aqui quer receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Quem quer? Eu quero, eu quero. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. Vem para frente, você que ergueu a sua mão. Vem para cá, sai de lá do fundo, sai do meio da multidão, sai de onde você está. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha cada vida preciosa que está chegando no altar de Deus. Olha que maravilha. A palavra nunca volta vazia. Glória a Deus. Você sabe que hoje em dia tem muito mais pessoas desviadas do que pessoas que precisam ouvir o Evangelho? A gente prega para insistir, mas a quantidade de pessoas que já se desviou da fé por vários motivos, mas não importa trazer agora em questão os motivos. A pessoa só precisa ver o estado que ela se encontra hoje, porque o que vale para Deus é o último estado. Se eu fizer justiça a vida inteira, diz o Senhor, e se eu servir ao Senhor a vida inteira, Ele diz, mas se eu hoje me desviar, toda aquela justiça e todo o tempo que eu servi a Deus, aquilo lá não é mais levado em consideração. O que vale é o meu estado agora. Se eu pecar a vida inteira, pecar, mas um dia eu faço que nem eles, entrego a vida para Jesus, o que vale é o último estado. A pessoa precisa ver qual é o seu último estado agora. Hoje, como é que você está? Firme, servindo a Deus? Está na igreja? Está desviado? Está afastado? Ou às vezes até está dentro da igreja, mas está perdida dentro da igreja. Às vezes acontece, às vezes a pessoa está perdida dentro da igreja. Qual é o teu estado hoje? Porque nós precisamos nos converter ao Senhor. Todo dia, toda hora. Pastor, não tenho mais vontade de orar. Pastor, eu confesso que eu vou orar, eu não consigo. Eu confesso que eu vou ler a palavra de Deus, eu não consigo, eu começo a bocejar. Às vezes eu não tenho vontade de ir à igreja. Acontece, lógico, acontece. Mas se isso estiver acontecendo agora, então você precisa renovar a tua fé. Se você estiver afastada, você precisa voltar. Então o Espírito Santo está falando com você agora. Qual é o teu estado hoje, agora? Então você precisa voltar. Faz que nem essa moça, vem para cá. O Espírito Santo está te chamando, vem para cá. Está falando com você, vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá, vem. Você não pode continuar como está. Qual é o teu estado hoje? Eu só sei de uma coisa, se você vier aqui na frente, você vai ser hoje restaurado, restaurada. Vem para cá agora em nome de Jesus, vem para cá. Glória a Deus. O Espírito Santo me ungiu para pregar. E aí ele fica dentro de mim acompanhando a pregação, sabe? Aí ele fala isso, aí eu falo. Faz isso, aí eu faço. Aí eu sei, ele está falando dentro de mim. Que tem mais pessoas aqui que estão com o coração ardendo de vontade de vir aqui na frente, mas estão presas nos lugares. É o Espírito Santo que está falando isso.
Se você continuar no seu lugar, você vai chamar o Espírito Santo de mentiroso. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dizendo que você tem que vir aqui na frente, vem aqui para frente agora, vem. Todos que estão sentindo o coração arder e vontade de vir aqui na frente, então venham. Isso. Vem chorando. Isso, vem glorificando. Isso. Testifica que o Espírito Santo é real e que Ele está falando com você. Vem aqui na frente. Glória a Deus, venha. Testifica que o Espírito Santo é verdadeiro e venha. Oh, glória! Vamos aplaudir mais o Senhor. Glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, até fora do Brasil, em outro país, e quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador. Como nós vamos nos ajoelhar agora na Paz e Vida de Cabo Frio. Vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. Eu também estou me ajoelhando. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem e quer receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está ouvindo esta mensagem enquanto dirige, não precisa parar o veículo. Se você quer entregar tua vida para Jesus ou voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Cabo Frio. Agora, ore assim comigo, você que está com a mão direita colocada sobre o teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra. E o Senhor disse várias vezes, assim diz o Senhor. E eu ouvi, e eu obedeci. Eis-me aqui, de joelhos, para te pedir perdão por todos os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades e todas as vezes que eu fiz coisas que não te agradaram. Apaga, Senhor, as minhas transgressões e confirma o meu nome no livro da vida. Registra, Senhor, o meu nome no teu santo livro, aí na glória. E neste momento, venha sobre mim com teu Espírito Santo, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, apaga agora as minhas transgressões e me dê, neste momento, a alegria e a certeza da minha salvação por Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Vimos hoje que a paixão nacional pelo futebol, quando misturada à idolatria, pode se tornar um campo de batalha espiritual, onde o inimigo busca roubar a prosperidade e a vitória. Os casos do Flamengo e do Corinthians não são apenas histórias de esporte, mas alertas divinos para todos nós. Deus não divide sua glória com ninguém, e a Bíblia é clara: a idolatria traz maldição. Mas a boa notícia é que, ao entender essa verdade, você tem o poder de se libertar e de viver as promessas de Deus, não apenas para a sua vida, mas para influenciar seu ambiente, seu time, sua família. Se essa revelação acendeu uma chama em seu coração e te impulsionou a buscar uma fé mais pura, eu te peço, seja um agente de mudança. Compartilhe este vídeo com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, para que pessoas sejam despertadas e libertas. Deixe seu like. E para não perder nenhuma das promessas para o nosso tempo, que podem transformar sua vida e sua visão de mundo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Juntos, vamos levantar uma geração que adora a Deus em espírito e em verdade.